Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então. Hoje a gente ficou de falar sobre laços de repetição, né? Sobre estruturas de decisão, estruturas de controle. Acredito que a aula de hoje vai ser um pouquinho mais rápida e a gente também vai abordar o Scratch, que é onde a gente vai programar em blocos de forma mais efetiva, né? Como foi aí? O que vocês estão achando da aula? E também ano passado, teve duas perguntas com relação ao logaritmo. Uma delas foi que se dava para pegar o código que estava no código-fonte e transformar em fluxograma. Não é possível. A gente fez o teste que não vai ser possível. E a outra era com relação à pergunta que o Marcelo fez, se daria para fazer algoritmos muito complexos no logaritmo. Dá sim, mas o fluxograma fica gigantesco. A Luana daqui a pouco está chegando aí para poder auxiliar a gente. Então vamos começar a aula de hoje falando sobre as estruturas de repetição, as estruturas de controle, né? A gente vai começar primeiro falando sobre se não e então, português, ou para quem já mexeu com linguagem de programação, no caso o if else, né? Também. Então vamos lá. Falando da estrutura si, a gente fez um exemplo dela na aula passada, né? Que no caso, o que acontece? Ela vai permitir que o programa execute diferentes blocos de ação dependendo de uma condição. Ou seja, ela necessita da condição para me informar o que eu estou querendo saber. Aí ela vai me dar duas opções. Ou a minha condição vai ser verdadeira e eu vou ter um resultado, ou a minha condição vai ser falsa, que seria o modo mais simples, que foi o exemplo que a gente viu na aula passada, sobre o exemplo do número, né, para saber se ele era ímpar ou se ele era par. E a gente fazia a divisão dele por 2, e se o módulo desse zero, aí ele era par, se não, não era. Então, na vida a gente utiliza muito do se ou se não, né? Seria muito simples se só tivesse duas escolhas, mas a gente pode ter mais de uma opção. No exemplo da frente, que já até adiantando para vocês um pouco do Scratch, né? A gente tem uma condição aninhada, né? Vamos dizer assim. Ou seja, eu tenho uma opção, se não for essa opção, eu vou ter que ir de novo. Se não for de novo, perdão, vamos voltar aqui. Se a resposta foi igual a 18, então ele é adulto. Se não, se a resposta for menor que 15, ele é criança. E se não for nenhuma das duas opções, então vai ser a terceira, né? Então, a condição de decisão, ela vai ser baseada na condição atribuída ao si. Então, se ela for verdadeira, eu executo a primeira ação. Se não, eu executo a segunda ação. Ou terceira, ou quarta, quinta, pode ter diversas situações, né? Não tem um limite. Até porque eu posso pegar e falar assim, se fulano gosta de maçã, então compre maçã. Se não, compre uva. Se não, compre banana. Se não, compre abacaxi, enfim. Então, a gente pode colocar condições diversas aqui, né? A gente depois vai fazer esses exemplos no Scratch e no Flogaritmo também. Alguma dúvida com relação a isso aqui? Algo que vocês queiram perguntar? Vou dar um tempo para o chat digitar também. Algo? Ok. Então, vamos continuar aqui, então. A próxima vai ser a estrutura de repetição, né? Que a gente, no caso, seria enquanto, para e faça. Ou também, para quem já mexeu com linguagem, while, for e do, né? Então, qual que é a diferença do enquanto para o faça? Geralmente a gente atribui da seguinte forma, né? While, do. Então, assim, enquanto a condição for verdadeira, faça. O que vai acontecer? Quando ela está nessa estrutura,
primeiro ele vai analisar a condição e depois ele vai fazer. A gente também tem o inverso, que é faça enquanto. Então, a diferença desses é que primeiro ele executa e depois ele checa se está de acordo com a condição. Geralmente a gente vai preferir checar a condição antes e depois fazer, né? Que seria o while do, que é muito comum em Lua, em Python também. Geralmente a gente vai preferir essa opção, mas para problemas mais simples a gente pode usar o faça e depois analise, né? E uma diferença entre as duas é o seguinte também. Aí a gente tem esse exemplo que a gente também vai fazer, e aí a gente tem o para, né? A diferença entre o para e o enquanto é simplesmente que quando eu for usar o laço de repetição para, eu preciso ter, vamos dizer assim, um limite, né? Eu uso esse laço de repetição quando eu quero repetir uma ação que eu tenho predeterminada a quantidade de vezes que essa ação vai ser executada. Por exemplo, aqui a gente está contando de 0 até 100. Então, eu sei que a minha contagem é limitada. Então, eu usar um para é bom, né? Que a gente tem um número limitado é melhor. Agora, quando a gente não tem, por exemplo, se fosse de 0 até algum número que eu não tenho noção, sei lá, 9 trilhões e por aí vai, seria interessante usar o while. Então, eu uso o laço de repetição para quando eu tenho um tamanho predeterminado, né, uma quantidade de vezes de repetição predeterminada, e eu uso o enquanto quando eu não tenho esse número. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente usa o enquanto só, que é o de cima, eu tenho que tomar cuidado para colocar uma condição nele, porque se eu não coloco uma condição, ele vai se repetir infinitas vezes. Aí o programa fica infinito, não tem como ser utilizado. Então é sempre importante que, quando estiver utilizando o enquanto, a gente tenha uma condição. Quando estiver usando o para ou for, a gente tem ali uma quantidade predeterminada, né? Alguma dúvida? Algo? Vou entrar aqui no chat. Tá. E também é interessante dizer por que a gente utiliza laço de repetição. A gente utiliza laço de repetição justamente para repetir ações. Porque imagina que eu quero calcular a nota, a média de uma turma, né? Vamos supor que essa turma tenha 5 alunos e tenha 5 matérias. Então, eu posso fazer de um por um, igual a gente fez no exemplo da última aula, que a gente tinha 2 notas e declarar um por um. O código vai ficar grande? Vai, mas ainda é utilizável. Mas imagina que eu quero registrar a nota de uma escola inteira. Quantas notas não são? Quantas turmas? Horários? Então, ficaria inviável fazer esse algoritmo sem usar um laço de repetição. Porque quando a gente utiliza os laços de repetição, a gente diminui o nosso algoritmo e a gente otimiza ele. Porque, para quem não sabe, algoritmo utiliza a memória do seu computador. Então, quanto mais linhas eu tiver, mais memória vai ser consumida para poder rodar o código. Então, a gente utiliza laço de repetição para a gente simplificar o nosso algoritmo. E o porquê que a gente usa estrutura de decisão é para a gente ter controle do nosso algoritmo. Eu, por exemplo, trabalho na minha empresa onde eu trabalho, eu tive que programar um prazo colaborativo e a gente inicialmente não tinha necessidade de colocar estrutura de decisão. Eram algoritmos mais simples. Só utilizava laço de repetição. Mas chegou num ponto que, por exemplo, eu precisava que enquanto o robô estivesse dentro da máquina, ele acionasse outro comando, que também foi um exemplo que eu dei na aula passada. Então, o que acontece? Quando eu preciso acionar outra, como eu precisava acionar outro dispositivo, eu tive que usar uma estrutura de decisão. Ou seja, se a peça chegou no ponto X, acione o, o meu cilindro, né? Lá a gente tem sistema hidropneumático, aciona o cilindro e por aí vai. Então a gente teve que utilizar várias estruturas de decisão. Então essas estruturas de laço de repetição e laço de, perdão, e estrutura
Estrutura de decisão e loopings a gente utiliza muito para controlar, por isso são chamadas estruturas de controle. Alguém tem alguma dúvida? Vou dar um tempo para o chat. Ok, então vamos lá, vamos prosseguir. Então agora a gente vai fazer esses exemplos que eu dei aqui no slide. A gente vai fazer eles juntos no Flogoritmo. Como é que vocês façam junto? Porque é importante, é fazendo que a gente aprende. Eu vou parar de apresentar essa tela e vou apresentar a minha tela aqui, fica mais simples. Beleza. Então vamos lá. A gente está aqui na nossa tela inicial. A gente vai fazer primeiro o laço de repetição, o enquanto, porque a gente já viu o exemplo da estrutura de decisão sim, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos declarar nossa variável aqui, normal. Vamos lá. O exemplo que a gente vai fazer é de contar páginas de um livro. Então a gente vai declarar uma variável do tipo inteiro, página. Dá um ok aqui. Vamos declarar aqui também uma atribuição, variável de atribuição. Eu vou atribuir essa variável página, que vai ser igual a 1. Que eu quero que ela comece a contar da página 1. Vamos colocar aqui o nosso laço de repetição enquanto. Aí lembra que eu falei que a setinha conduzia a ordem que as coisas iam acontecer? E enquanto aqui também, ó, ele retorna, né? Que ele vai repetir, ele vai sempre vir verificar, retornar. Enquanto for verdadeiro, ele vai fazer esse movimento. Quando for falso, ele chega no fim. Então, vamos lá. Página menor ou igual a 100. O que eu estou dizendo aqui? Que eu quero que ele conte as páginas até ela chegar na página 5. Então, enquanto ele for menor ou igual a 5, ele vai contar. Sendo verdade, eu quero que ele escreva para mim essas páginas, para ele saber em qual página ele está. Eu vou atribuir aqui também um contador. Vou explicar. Página, a página, mais um. Então, o que vai acontecer aqui? Página vai começar em 1. Aí ele vai chegar aqui e falar assim, ó, 1 é menor ou igual a 5? É. Então, eu vou escrever 1, que é o valor que está armazenado aqui dentro, e vou somar 1. Então, aqui, até esse ponto aqui, chegou o número 1. Quando chegar nesse bloco, vai ser número 1 mais 1. Então, 2. Aí ele vai vir para cá o número 2 e vai entrar aqui na caixinha de novo. Aí ele vai perguntar, 2 é menor ou igual a 5? É? Então, eu vou escrever o número 2 aqui. Até aqui eu só tinha o número 2. Quando ele entrar nessa caixa, ele vai fazer 2 mais 1, 3. Aí retorna. Chegou aqui, tem 3. Vem para cá, escreve o número 3, desce para a caixinha. Até aqui eu já só tinha o número 3, vai ficar 3 mais 1, 4. Aí retorna para cá. 4 ainda é menor, vai fazer isso até chegar no 5. 5 é igual a 5. Beleza. Vem para cá, soma mais 1. Quando ele somar mais 1, aqui vai dar 6. Aí ele vai vir aqui e vai falar assim, opa, 6 é menor ou igual a 5? Não é. Aí ele vai finalizar o programa. Então, vamos rodar ele aqui, diminuir um pouquinho a velocidade. 1, 2, 3, 4 e 5. Contou para mim as 5 páginas. Isso é o que o nosso laço de repetição enquanto faz. E aqui no flow algoritmo, o enquanto
Ele precisa somente de uma condição, de uma expressão condicional. Então, eu coloquei que a minha condição era que ele ia executar esse laço enquanto fosse menor ou igual a 5. Alguma dúvida até aqui? Esperar um chat. Não. Não? Ok. Então, vamos voltar para cá. Então, ok, esse era o exemplo do laço enquanto. Agora, a gente vai utilizar o laço para. No para, a gente precisa de uma condição e precisa de um contador. Então, a gente vai abrir aqui um arquivo novo. Pode salvar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Novamente, declarar a nossa variável, que vai ser do tipo inteiro, novamente. Inteiro num. E vamos atribuir esse inteiro num. Vamos dizer que ele vai começar em 0. Então, num começa em 0. Qual que é o exemplo da vez? Nós vamos contar de 0 até 100, de 10 em 10. Esse é o nosso objetivo. Então, voltando ao que eu tinha dito na aula passada, quando a gente vai fazer um algoritmo primeiro, qual que é o nosso objetivo? Contar de 0 a 100. Como que eu quero contar de 0 a 100? De 10 em 10. E a partir disso, a gente começa a analisar o que a gente vai precisar para chegar nessa condição, né? Que é o que a gente está querendo. Então, a gente vai colocar o nosso laço, nosso ciclo de repetição para aqui. E repare o seguinte, quando a gente entra no para, a gente tem coisas diferentes aqui dentro. Qual que vai ser a nossa variável? A variável num, que é que eu estou trabalhando. Qual que é o valor inicial do meu num? Eu declarei que é 0. É de onde ele vai partir. E aí, qual que é o valor final que eu quero? Eu quero 100. Eu quero que ele vá de 0 a 100. Em sentido crescente, pode ser decrescente aqui também. E qual que vai ser o incremento? Eu quero que ele conte de 10 em 10. Então, eu coloco o nome da minha variável, que vai passar pelo meu laço de repetição, defino o valor inicial, defino o valor final, o sentido, se vai ser crescente ou decrescente, e o incremento e decremento dele aqui. Então, no caso, como é decrescente, para ser o decremento, ele vai subtrair até chegar no 0. Dá um ok. Aí a gente já tem aqui o nosso laço para. E enquanto ele faz isso, eu quero que ele vá escrevendo para mim. Então, o que vai acontecer aqui? Eu declarei o meu inteiro num, ele vai começar em 0. Aqui dentro eu coloquei que num vai de 0 até 100 e que ele vai subtraindo, na verdade, de 0 até 100 não, né? Que a gente tem que trocar de 100 até 0. De 100 até 0, de 10 em 10. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar aqui, escreve 0. Quando ele voltar, 0 não, né? Escreve 100. Aí vai ficar 100 menos 10, vai escrever 90. E por aí vai girando. Vamos testar aqui. 100, 90 lá. Até chegar no 0. O contrário também é possível. Também posso chegar aqui, colocar aqui de 0 até 100, crescente. De 10 em 10, vou colocar aqui de 2 em 2, por exemplo, para a gente poder ver. Aí vai, 4, 6, até chegar no 100. Então, é para isso que a gente utiliza os laços de repetição, para a gente fazer, para a gente executar ações que são repetitivas, mas eu tenho que saber quando utilizar cada um deles. Nesse caso que eu tinha, como eu disse anteriormente, que eu tinha um valor limitado, vai até ali, eu posso usar o para. Quando eu não tenho, eu uso o while, mas o while, o enquanto, tem que ter muito cuidado, muita atenção com relação a ele não virar um loop infinito, né? Senão não tem memória que suporte o programa. A gente sempre tem que colocar uma condição para que ele pare. Em algum momento ele tem que parar. Bom, dos exemplos, era isso. Eu vou parar a apresentação, que agora a gente vai entrar
no Scratch. Alguém tem alguma dúvida? Gente, a Luana chegou, viu? Vai ficar no chat aí. Oi, gente, boa noite. Vai ficar no chat aí, qualquer coisa, vocês podem ir digitando que ela vai me avisar. Entrando no Scratch, vou apresentar minha tela aqui novamente. Entrando aqui no Scratch, tá? Podem pesquisar aí, Scratch. A gente vai criar a nossa conta, né? Nessa conta a gente vai fazer as atividades do curso e também as avaliações também, que é o projeto final que depois a gente vai explicar. Então, nessa aba inicial dele aqui, o Scratch ele é muito intuitivo, né? Então, a gente vai aqui em criar, a gente criar a nossa conta. E ele é online também, tá, gente? A minha conta já está criada, se eu não me engano. Seguindo. Aí você vai colocar o seu username e a sua senha. Aí, como, não sei se vocês já mexeram nele, mas se for criar a conta, você vai em criar a conta, segue passo a passo, muito simples, bem intuitivo, bem tranquilo. Eu vou entrar aqui, vou ver se eu lembro também, senão a gente cria outro. É importante falar, gente, que aqueles que não têm tanta familiaridade com o inglês, a gente também pode mudar a linguagem dele, o idioma. A gente vai ali em Settings e Language. Aí ali a gente seleciona o português. Se eu não me engano, tem até a opção de português brasileiro. Exatamente. Temos aqui. Vamos fazer agora o nosso exemplo, que estava lá do si, para a gente poder treinar. Então, vamos lá. Primeiramente, esse aqui é o ambiente do Scratch, tá, gente? A gente pode utilizar ele para criar jogos, para criar apresentações. A gente pode criar atores aqui. Tem alguns que já são prontos. Tem alguns, se a gente quiser também, a gente pode criar, tá? O ator, baixar, enviar, enfim. Hoje a gente não vai focar muito nessa parte. A gente vai focar em fazer a estrutura mais simples. A gente vai vir aqui, ó. A gente tem todos os blocos de movimento, de aparência, som, eventos, controle, sensor, operador, variáveis e meus blocos. Aqui a gente também pode criar nossos próprios blocos com as nossas condições. Vindo aqui nos blocos de controle, a gente tem as nossas condições, ó. O para tá aqui, ó, repita 10 vezes, sempre. Vai ser o nosso enquanto, ou seja, ele vai repetir sempre aquilo ali, até que que a condição não seja atendida. E tem outros blocos também, só que são blocos nativos do próprio Scratch, por exemplo. Quando eu começar como um clone, criar um clone, pagar o clone, parar e por aí vai. Mas os blocos comuns aqui, né, no caso da programação, seriam esses. Então, a gente vai começar aqui com o nosso bloco de eventos. Quando a bandeira verde for clicada, a bandeira verde está aqui, ó. Quando ela for clicada, eu quero que se tá aqui, aqui, ó. Na verdade, eu quero que ele pergunte qual que é o nome. Qual que é o seu nome? A gente coloca a sua idade, que é o exemplo que está lá. Deixa eu dar uma colada aqui. Tá aqui, ó. Então, a gente vai fazer esse programa que vai para mim dizer se a pessoa é adulta, é criança ou é um idoso. Vamos voltar lá. Beleza. Qual a sua idade? Cadê? Ok. Qual a sua idade? Se a gente vai usar os operadores, se
tá aqui. Se a resposta. Aqui, quando eu utilizo resposta, ele vai permitir que o usuário digite alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Se a resposta for igual a 50, por exemplo, diga. Então, o que vai acontecer aqui? Se a resposta que o usuário digitar for igual a 50, ele vai dizer olá, por enquanto, né? Que a gente não chegou a configurar. Fazendo referência ao algoritmo também, gente, esse resposta aí é como se fosse um bloquinho de ler no algoritmo. Então, ele te dá essa opção de você interagir, né, com o programa, o usuário interagir com o programa e dar uma atribuição para essa variável. Aqui a gente coloca a estrutura de decisão se, se não aqui. Operador. Aqui embaixo, né? Ali em cima vai ser a mesma coisa. Controle. Então, se não, perdão. Aparece. Digo lá. Beleza. Se for verdade, vai dizer olá. Se não, que é outro bloco. A gente vai usar só o bloco de se e se não aqui. Beleza. Isso aqui pode descartar. Operadores. Igual aqui. Aqui eu vou querer verificar se é maior ou se é menor. E aí eu vou pedir para ele dizer algumas coisas, né? Diga aqui, diga aqui. Beleza. Vai perguntar qual que é a sua idade. E aí a pessoa vai responder algo. A partir dessa resposta, a gente vai tomar nossas decisões. Então, vamos supor que ele coloca aqui que é 18, melhor, 20. Eu quero que ele diga que você é adulto. Se a resposta for menor do que 15, você é criança. Se não, se não for nenhuma das condições acima, você é idoso. Então, vamos lá. Cliquei. Perguntou para mim qual que é a minha idade. Eu vou dizer... Travou aqui. Agora foi. Qual que é a sua idade? Vamos dizer que é 20, que tá lá. Certo? Beleza. Vou dizer que eu tenho 7 anos. Você é criança. Se eu dizer que tenho 50, você é idoso, né? Então, aqui era mais para ilustrar a questão da estrutura de decisão. Eu separei também aqui para a gente fazer um joguinho, tipo aquele joguinho da cobrinha, não sei se vocês chegaram a jogar. Acho que nem todo mundo chegou a jogar, um pouquinho antigo. Mas vamos lá. Vou fazer um joguinho aqui. Vou abrir um novo, tá? Para um novo projeto. Não vou utilizar esse ator. A gente vai... Vamos lá. Pegar uma maçãzinha. Vai ser a frutinha. Então, a gente vai colocar aqui. Quando a bandeirinha verde for clicada, eu vou adicionar as variáveis. Então, eu quero que quando for clicada, mude. Vou criar uma variável.
fruta, variável fruta, não aparece aqui, fruta, para 0. Aí eu vou vir aqui em movimento, vou pedir para ela ir para uma posição aleatória, né? Porque quando você pegava a frutinha lá, ela ia para outro canto, né? Deixa eu vir em controle. E vamos ir em sempre. Sempre, porque eu quero que repita essa ação a cada vez que eu encostar na frutinha. Deixa eu pegar aqui sim, então. É uma coisa interessante também. A gente pode alinhar as coisas. Então, no mesmo algoritmo, eu posso ter um laço de repetição enquanto, e dentro desse laço de repetição enquanto, eu posso ter um para. Eu posso ter estrutura de decisão, então a gente pode fazer tudo isso junto, em um programa só. Nos sensores, vou colocar aqui, tocando em. Aí que eu vou dar o nome do meu personagem. Ou seja, quando o personagem tocar, a maçãzinha vai para uma posição aleatória. A gente vai aqui no movimento, vá para posição aleatória, variáveis, adicione a fruta. Opa, que não era fruta, tinha que ser pontos. Mas deixa frutinhas, que é a quantidade de frutinhas que a gente pegou. Então, para esse personagem, tá ok. Vamos procurar um outro personagem aqui. Acho que aqui não vai ter uma cobrinha. Ah, tem sim. Tem um personagem cobrinha. Quando a gente seleciona o personagem, a gente passa a programar na aba do personagem. Então, todo o programa que eu fiz anteriormente, ele foi para maçã. Agora que eu quero programar o movimento da cobrinha, eu seleciono a cobrinha. Então, vamos lá. A gente vai colocar lá os eventos, que é quando clicar a bandeirinha verde, que é quando eu clicar a bandeirinha verde, eu vou estar começando o jogo. Vamos lá, sempre, ou seja, enquanto estiver acontecendo, nós vamos colocar essas estruturas de condição, se. Aí a gente vai vir aqui em sensores, se a tecla. Aí a gente vai fazer a movimentação da cobrinha, ou seja, se a tecla tiver com a seta para a direita, ele vai andar aqui para 90 graus. Ou seja, ele vai andar nessa linha aqui, porque aquele movimento é o seguinte: direita 90, para cima 0, para o outro lado é menos 90 e para baixo é 180. É assim que ele faz a movimentação. Colocamos aqui. E aí, como eu disse anteriormente, a gente pode ter várias situações que a gente precisa de ter o sim. Então, a gente vai colocar de novo os mesmos comandos. Vamos colocar aqui. Agora a gente vai, caso... Não, essa aqui não. Aqui. A gente vai para a esquerda agora. Quando eu estiver clicando na seta da esquerda, eu quero que ele aponte para menos 90. Quero que ele vá para o outro lado. Aqui a gente pode controlar por aqui também. 65 graus, tudo mais. Esse projeto é muito intuitivo, gente. É um programa fácil de mexer. Pode observar também no formato dos blocos, né? Quais que se encaixam aonde. Por exemplo, na animação de si, ele pede esse formato de bloco aí que a Maridade está pegando, que é justamente para você entender que aquele bloco ali, ele encaixa naquela posição, ou seja, você forma o seu programa com base naquele tipo de variável. Então, é uma coisa bem intuitiva e acaba facilitando muito também na hora de programar. Mais simples também. E o Scratch, gente, ele é muito utilizado
para escolas de médio, fundamental, essas escolas assim, tem um nível um pouco maior. Então, é mais tranquilo de mexer mesmo. Ele é para ser intuitivo, é para ser, digamos assim, divertido, né? Bom, aqui a gente fez a movimentação. Então, quando a gente clicar aqui, a minha maçã já foi para a posição, minha cobrinha está aqui mexendo, para onde eu aperto aqui. Mas a gente quer que ela faça a movimentação da cobrinha, né? De andar para todos os lados e tudo mais. A gente vai colocar mais alguns blocos. Uma coisa que é interessante também é que numa mesma plano aqui eu posso colocar mais eventos aqui. Eventos independentes. Exato. Precisam do outro para poder acontecer. Então, sempre de novo. Aqui eu vou vir em criar um clone de este ator, no caso é o que está aqui, né? Cada personagem que você acrescenta, ele chama de ator. De passos. Espere até que... Não, eu quero espere normal. Espere normal. Aqui. Espere 0,1. Beleza. Fizemos a primeira parte. Agora a gente vai colocar aqui para ele começar a ter um clone. Vamos voltar para ver como é que tá. Aqui tem zoom, vocês podem fazer aqui e aqui, tá? Agora ele está criando clone de forma infinita. Vai para cima, vai para baixo. Não é assim que o jogo acontece, não é isso que a gente quer. Então a gente vai colocar. Quando eu começar, deixa eu procurar esse bloco. Aqui, ó. Quando eu começar com o clone. Então, quando eu começar com o clone, aparência. Mude para fantasia. Snake. Vai ser esse aqui mesmo. E espere de novo. Espere 0,1 segundos. Espere com condição. Espere até que a gente vai colocar o comparador. Comparador, não é um contador aqui agora, na verdade, para contar os nossos pontos. Eu vou lá. Agora. Espere até que. Você vai ter que esperar uns 0,1 segundos, que é o que a gente programou para a contagem dos pontos. E multiplica pelas frutas. Então, a gente vai pegar as variáveis aqui, a variável fruta, colocar aqui, para eu saber quantas frutas eu peguei. E
apaga este cone. Ou seja, depois que eu peguei, o cone da maçãzinha some e aparece em outro lugar. Então a gente vai tá rodando só a cobrinha por enquanto. A movimentação ficou um pouquinho melhor. Mas a gente tem outras fantasias. No caso, ela tá fazendo uma cobrinha enrolada, né? A gente tem aqui a B também. Vai ser ela esticadinho. E tem... Ah, ficou melhor. Então, vamos lá. Agora, a gente tem que fazer a maçã aparecer em outro lugar quando a cobrinha encostar nela. Então, a gente vai vir aqui em evento de novo. Quando for clicado, estrutura sempre. E sensores, colocando na cor aqui, né? Se então, se ele tocar na cor, caso que a maçã é vermelha, né? É mesmo. Da maçã, beleza. Ele vai para posição elétrica. Se ele encostar. Vamos testar. Não tá tudo. Pode dar errado aqui, vamos lá. Tá movimentando correto. Aqui também vai criar o cone. Demorou 20 passos. Vamos ver na maçã. Vai para posição aleatória. Aqui. Aí, coloca a maçã. Aí ela... E a cobrinha vai aumentando, né? De tamanho. Antigamente era assim que a gente se divertia com Nokia, viu, gente? Essa era a diversão das crianças, não tinha TikTok, essas coisas. O objetivo é completar a tela inteira, tá? Exatamente. É fácil. E aqui ainda tá fácil, que se encosta na borda, ainda não morre, tem que começar tudo de novo. Nossa, nem me lembro. Eu não tive que... A diversão. Então, ia passar a tarde fazendo isso aqui. Lá tinha um adendo que se você encostasse você mesmo, você perdia o jogo, né? Claro. Esse jogo pode ser melhorado, tem os personagens, enfim. E a gente já comeu 24 pontinhos, que já é muito bom, tá? Já é uma pontuação bacana. Então, gente, esse joguinho eu trouxe mais na intenção de mostrar para vocês um pouco de como é que funciona o Scratch, quais blocos a gente tem para utilizar, a infinidade de coisas que a gente pode criar. A gente pode criar cenário. Nosso cenário aqui tá branco, mas eu posso vir aqui e desenhar um cenário, desenhar um personagem. Tem diversas coisas que podem ser feitas, podem ser exploradas aqui. Mas como hoje a intenção era mais a questão das estruturas de repetição e de decisão, né? Acredito que tá ok. Bom, para hoje era isso de matéria. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa atividade que está aí para entregar.
atividade. Ah, Luana quer falar. Vou apresentar para vocês a Ah, atividade. opa, eu não vi não, tinha pergunta do Maílson. O bloco da maçã e da cobra pode ser feito no mesmo? Então, não tem como você pegar e fazer você fala, no caso, usar um bloco, um cenário só, né? Não tem como porque ele separa por personagem, entendeu? No caso, por ator. Então, cada ator que você seleciona é um, é um outro tipo de programação. É como se você estivesse fazendo um programa dentro de outro programa. Isso. E não teria como você misturar as interações dos dois programas no mesmo bloco, né? Eles precisam agir independente e aí precisam estar separados. Então, vamos lá. Falando da atividade, a Luana vai explicar. Então, gente, só voltando aqui à nossa data, a atividade vai ser para entregar na próxima semana, né? Então, vai ser no dia 5 do 11. A gente vai deixar aberto até as 18h59 para a gente poder terminar a atividade antes da próxima aula. E aí a gente vai ter basicamente dois exercícios de algoritmo e um de Scratch. A gente vai selecionar aqui, na verdade, a gente selecionou os exercícios 4 e 5 da nossa apostila. Vocês podem consultar lá na página da apostila, logo após o capítulo de algoritmo que eles estão lá. E aí o primeiro exercício vai ser calcular a média de 3 notas. E aí, no caso, você vai ter, você vai ter uma entrada de notas. E aí, a partir dessa entrada, o nosso programa vai calcular a média desses 3 números que precisam ser recebidos pelo leitor, né? No caso, por agente que vai interagir com esse programa. Isso aí a gente explicou na última aula. Para quem não lembra, pode perguntar para a gente, que a gente explica também se tiver alguma dúvida durante a execução. E o nosso próximo exercício que vai ser sobre a estrutura de repetição que a gente explicou hoje. Vai ser basicamente contar de 1 até 10. Então, vocês vão criar um loop que vai exibir os números de 1 até 10. E essa vai ser a nossa saída. Vai ser a exibição, a leitura, né, do algoritmo, no caso a escrita, aquele bloquinho de escrita, que vai trazer para a gente de 1 até 10. Vocês podem escolher qual lá você vai usar, tá? Se vai ser o enquanto ou se vai ser o para. Bem, tudo isso, já vai ser um pouquinho mais complexo, mas nem tanto também. É só para testar vocês no básico de movimentação de personagem, que a gente mostrou aqui hoje alguns dos blocos. O objetivo, né, vai ser ensinar como que faz esse controle de movimento através do teclado. Aí vocês vão usar os bloquinhos de eventos e os bloquinhos de controle que a gente mostrou hoje lá no Scratch. Então, vocês vão poder criar um personagem ou fazer um personagem inicial. No caso, né? Usar o personagem inicial, que no caso é o gatinho do Scratch. E aí usem a imaginação de vocês. Vocês podem fazer esse personagem do zero. Para a gente vai ser muito interessante ver a criatividade de vocês. Talvez um pontinho extra também, quem sabe? Ou vocês podem usar o gatinho mesmo, que é o nosso personagem inicial. Então, vai ter que se movimentar para a direita quando a tecla da direita for pressionada, a tecla setinha da direita, e vai movimentar para a esquerda quando for pressionado a setinha da esquerda. Então, os blocos principais que vocês vão usar vai ser o quando, né? E depois o mood, que no caso vai ser a questão de movimentação, que vai mudar a posição de 10 em 10, a partir a cada pressionada, né, das teclas. E aí a gente vai testar esse programa de vocês, então enviem talvez o arquivo. Eu vou explicar para vocês como que faz essa exportação, né, do nosso programa. Eu vou apresentar ele aqui. Parar de apresentar esse e vou apresentar a tela aqui do Scratch para ela explicar como é que vai fazer para baixar o arquivo. Vamos lá.
É, digamos que o nosso programa está pronto, tá? A Marilada apagou aqui o que a gente fez, infelizmente. Nosso joguinho ficou tão legal e ela desperdiçou ele todo. Tô brincando. Mas é muito simples. Vocês vão vir aqui em salvar agora. E no caso vai salvar na sua conta. Mas a gente precisa do arquivo. Então vocês vão baixar para o seu computador. Vai vir aqui um downloadzinho. E é esse programinha aqui que a gente vai executar e vai testar aqui para poder fazer a correção do programa de vocês, tá bom? Então vocês vão mandar esse arquivo para a gente pelo Forms. Mude o título dele também, por gentileza. Coloca o nome de vocês no título. E a gente vai saber quem é que fez para atribuir os devidos pontos.